Na tarde de segunda-feira, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina anunciou medidas para apurar a denúncia feita pelo advogado Felisberto Odilon Córdova na última quinta-feira contra o desembargador Eduardo Galo Júnior. Sobre esse assunto, nós vamos conversar ao vivo, neste momento, com a repórter Camila Levien, que está aqui para conversar conosco. Camila, uma boa tarde para você. Qual o procedimento a partir de agora? Boa tarde, Udiane. Olha, em uma reunião de portas fechadas, eles anunciaram ontem que vão fazer uma investigação em 3 etapas. Por enquanto, o desembargador Eduardo Galo Júnior deve continuar no cargo e vai preparar a sua defesa enquanto continua atuando, e ela deve ser apresentada em 5 dias. No Ministério Público, além deste processo que foi encaminhado pelo Tribunal de Justiça, também está tramitando uma representação criminal que foi feita pelo desembargador contra o advogado que o acusou de receber propina. Ele acusa o advogado de cometer crimes de calúnia, injúria, difamação e ameaça. O coordenador do Núcleo de Imprensa do TJ de Santa Catarina diz que este é um dos casos mais importantes sobre investigação durante os 125 anos de existência desse tribunal. Veja só. O advogado que fez a acusação e os outros envolvidos na denúncia serão interrogados. Depois de intimado, o desembargador terá 5 dias para apresentar a defesa. Instaurar um procedimento de investigação em razão da gravíssima acusação feita. Dar ciência à Ordem dos Advogados do Brasil oficialmente do fato, para que ela apure a atuação do profissional da advocacia à luz do seu código de ética. E, por último, também o endereçamento de um expediente ao Ministério Público para que examine se houve ou não crime de desacato. O coordenador de comunicação do TJ destacou que essa é uma discussão administrativa. Se for identificada a veracidade da denúncia feita pelo advogado Felisberto Odilon Córdova no vídeo que ganhou destaque na internet, onde ele acusa o desembargador Eduardo Matos Galo Júnior de pedir R$500 mil em troca do voto no processo do qual era relator, a punição para o desembargador seria a aposentadoria imediata. O tribunal, na esfera administrativa, irá julgar o magistrado. O advogado será, na esfera administrativa, julgado pela OAB. O advogado tem reafirmado a sua posição e diz ainda que tem testemunhas que comprovam todas as acusações. Já o desembargador nega conhecer o advogado e diz que vai esclarecer os fatos. Udiane, Prisco. Obrigada, Camila, ao vivo, por essas informações. Prisco, uma boa tarde para você. Tudo bem, Udiane? Tudo bem. O Tribunal de Justiça, então, definiu ações para apurar esse caso da denúncia. Exatamente. Eu conversei hoje pela manhã com alguns desembargadores. O ambiente já está um pouco mais aliviado, distensionado, mas, de qualquer maneira, ainda um quadro preocupante, considerando que a repercussão foi nacional. E o Judiciário de Santa Catarina é um dos melhores do Brasil. Isso se ouve em manifestações as mais variadas por todo o país. E esse evento, essa situação, esse episódio provocou, naturalmente, um grande desgaste. É evidente. E por isso que o tribunal está de parabéns ao ter agido com bastante agilidade. O evento ocorreu na quinta-feira e na segunda já teve reunião com encaminhamentos, como bem definiu o desembargador Blasi, em todas as frentes, Ministério Público, OAB e também Tribunal de Justiça. Agora, chama a atenção o seguinte, o vídeo com o advogado, por que foi filmado exatamente a partir do momento em que ele iria para o ataque contra o desembargador? Ou seja, aquela filmagem já era premeditada, já foi articulada. Outra questão que falei ontem e repito hoje, a condução da Câmara Civil foi muito equivocada. O advogado não poderia ter avançado como avançou sem provas. Ora, ele já tinha que ter entrado com uma representação contra o desembargador antes dele proferir o voto. Até porque ele estava fazendo a sustentação oral de uma causa que ele próprio é parte, interessada diretamente, na casa de quase 33 milhões. E se a prova não aparece agora? A imagem foi para o Brasil inteiro. Então isso tudo tem que ser visto. E para azar do tribunal, o desembargador em foco é um desembargador que tem
de alguma maneira, uma trajetória controversa. E isso fragilizou o judiciário. Tudo tem que ser muito bem investigado. Se o magistrado tiver culpa no cartório, tem que ser responsabilizado ao extremo, se preciso, com aposentadoria compulsória. Agora, se o advogado, por outro lado, não provar nada, ele precisa também responder na comissão de ética da OAB, porque não é possível lançar uma denúncia e uma suspeição dessa natureza com essa repercussão e nada acontecer com ele, que também já tem, a exemplo do magistrado na sua frente, ele também tem um histórico de destemperos em manifestações variadas no Tribunal de Justiça. E para encerrar, Eudiane, nada justifica os termos utilizados por ele. Safado, vagabundo, se referindo ao magistrado, que é isso? Então agora quando um magistrado que diariamente está julgando for condenar um cidadão, vai tratá-lo dessa forma? Não tem cabimento. Respeito em primeiro lugar.